isso foi uma maravilha. Mas agora vocês imaginem Deus como um grande pintor, né? O pintor que acaba de pintar ali um grande quadro, a tinta ainda fresca, aí aparece no cenário um menino, né, malvado, mal criado, e vai no quadro e passa a mão e estraga toda a pintura. Então, o pintor é Deus, o quadro é o mundo recém-criado por Deus, e este menino foi o inimigo de Deus, que estragou toda a criação de Deus. Vira agora uma página e vamos ler Gênesis capítulo 3, agora o verso 6, do verso 6 até ao verso 13. Vamos fazer a leitura aí desses 7 versos. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Olha, vimos aí, talvez até hoje, o maior ou um dos maiores acontecimentos da história, a criação. E depois vimos aqui no relato a maior tragédia da história humana. Os planos de Deus para com a raça humana, para com o homem, sendo frustrado por este menino que veio e estragou a pintura, estragou o quadro. E este casal do relato, ele representa a minha pessoa, representa a sua pessoa. Isso é parte da minha história, isso é parte da sua história. Nós somos este casal. E como consequência da travessura desse menino, ou da desobediência desse casal, o homem, ele se dessemelhou totalmente da pessoa do seu Criador. E hoje nós temos que viver essa triste realidade. Como consequência disso, o homem herdou uma natureza terrível. Eu coloquei alguns pontos, alguns elementos aqui que o homem herdou depois da desobediência, ou depois da herança, do recebimento da herança dessa velha natureza. Eu coloquei aqui: o homem passou a ser o quê? A ter prostituição, impureza, idolatria, lascívia, feitiçaria, inimizade, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria, egoísmo, avareza, jactância, arrogância. O homem passou a ser blasfemador, desobediente aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis,
caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, adúlteros, sensuais, enfim. Foi a maior tragédia da história do nosso planeta. Então o homem, em pouco tempo, já passou por esses dois processos. Primeiro processo, criação de Deus, o homem feito perfeito, a sua imagem, a sua semelhança. Segunda parte do processo, o homem desobedece, prefere desacreditar em Deus, acreditar na mentira de um inimigo malvado, desobedece a Deus e acaba sofrendo todas as consequências. Mas a grande notícia dessa manhã é que Deus quer nos fazer a voltar às origens. Deus quer reconstruir em nós ou nos devolver aquilo que nós perdemos no ato da desobediência. Eu gostaria ainda que vocês me ajudassem a abrir as Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 8, versos 13 e 14. Romanos 8, versos 13 e 14. Romanos 8, versos 13 e 14 diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito